diante da gravidade dos fatos da incompatibilidade entre a prisão e o exercício do mandato e dos irreparáveis danos à imagem da Câmara dos Deputados, é imperativa a adoção de medidas que preservem a integridade e a honra do Parlamento. A manutenção da prisão preventiva do representado deve ser acompanhada de uma firme recomendação do Conselho de Ética pela perda do seu mandato, a fim de restaurar a confiança do público nas instituições democráticas e garantir que o Parlamento seja composto por membros comprometidos com a justiça e a legalidade. O pleito derradeiro da defesa, não é? É de que o tribunal, que o Conselho de Ética, caso entenda como razoável, que possa suspender esse processo por 6 meses, O importante é que estejamos sempre todos juntos, unidos. Nos termos do artigo 10, inciso 3, até que o Poder Judiciário, até que o Supremo Tribunal Federal possa investigar, possa auditar, escrutinar tudo isso de maneira verticalizada, coisa que não foi possível fazer aqui porque as testemunhas se recusaram a comparecer. Se Vossas Excelências entenderem que é necessário esperar o Judiciário concluir a instrução, o Conselho tem a solução de suspender o processo pelo prazo de 6 meses. Concedo a palavra à deputada Sâmia Bonfim. Presidente, foram 6 longos anos de luta por justiça e, diante disso, por si só, já é inconcebível o pedido de adiamento por mais 6 meses dessa discussão. Foram 6 longos anos e é importante lembrar que foram feitas muitas tentativas e efetivamente impostas dificuldades na investigação. Foram criados obstáculos, inclusive, por autoridades policiais, uma delas, inclusive, hoje também se encontra presa, mas também uma falta de vontade política, né, de solucionar um crime que teve repercussão nacional e internacional e que feriu muito seus colegas, os seus eleitores, toda a sociedade brasileira, sobretudo nós, mulheres, que nos inspiramos e hoje buscamos honrar, de algum modo, o legado de Marielle Franco. É muito importante destacar que houve falta de vontade política de solucionar esse crime, porque isso também revela o caráter e o perfil de muitas autoridades políticas no nosso país, que inclusive ao longo desses 6 anos difamaram, ofenderam a honra de Marielle e tentaram criar uma série de fake news para, por um lado, despistar, por outro lado, tentar fazer a sociedade brasileira e a sociedade mundial esquecer um crime dessa magnitude. Só que o que foi possível, aliás, o que tornou possível a gente chegar até o dia de hoje, finalmente, com a possibilidade de resolução desse crime, é justamente a magnitude e a grandeza de Marielle Franco. E aqui eu queria destacar que era uma parlamentar exemplar, que teve um legado fundamental para as mulheres brasileiras, que teve uma vida pautada na ética, na honra, na defesa das pessoas mais vulneráveis e que foi assassinada de forma brutal junto com seu motorista por um desses grupos perigosíssimos, criminosos, que atuam no Rio de Janeiro e que só atuam, só têm força porque têm relações profundas com autoridades políticas do nosso país, que estão nas câmaras municipais, estaduais, federal, estão no Tribunal de Contas, estão na polícia e estão no judiciário. Então, a violência e a injustiça a que muitas famílias brasileiras, e sobretudo cariocas, estão submetidas e que também acometeu Marielle Franco e seu motorista Anderson, tem responsabilidade de muitas instituições brasileiras e de muitas autoridades políticas. Por isso é obrigação da Câmara Federal caçar o mandante do assassinato de Marielle. E eu espero que não haja, como houve, infelizmente, na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, quando nós discutimos se ele deveria ter a sua prisão mantida ou não, eu espero de verdade que dessa vez não haja ninguém contrário a esse gesto de justiça e de reparação, como houve daquela vez. É sobre a prisão de um deputado federal e o pessoal vai ter que decidir pelo devido processo legal, que é o que reza o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição. Eu já vou te dizer de antemão, eu vou votar favorável ao devido processo legal. E o que isso quer dizer? Eu vou votar para que o Chiquinho Brazão não seja preso. O deputado Brazão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. A Câmara, sem dúvida, protagoniza muitas ações vergonhosas para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial. Mas eu não tenho a menor dúvida de que aquela votação em que muitos parlamentares foram para a tribuna para dizer
que ele deveria ser solto foi o pior que eu já pude presenciar aqui na Câmara, pelo menos desde o momento em que eu cheguei, né, a exercer o meu mandato parlamentar. O crime contra a Marielle, infelizmente, apresentou para o Brasil o perigo que é seguir normalizando e naturalizando relações tão perigosas e criminosas, porque isso tem uma consequência direta sobre a vida e sobre a dor de muitas pessoas, mas há outras ramificações. Existe um controle sobre os aluguéis, sobre o que as pessoas podem ou não podem fazer nos seus territórios, sobre taxas indevidas que lhes são cobradas, inclusive sobre o seu direito e possibilidade de participação política. Não é razoável que o Brasil siga convivendo com isso, pelo contrário. Isso traz problemas profundos para o cotidiano da vida de milhões de pessoas. E por isso, presidente, eu peço só mais um tempo para poder concluir a minha intervenção. Para além da resolução desse caso, da justiça por Marielle, por Anderson, pelos seus familiares, pelos seus eleitores, é importante levar adiante a investigação e a apuração de todos aqueles que são responsáveis pela manutenção das milícias e no crime organizado, no Rio de Janeiro e no Brasil. Principalmente porque há muitos indícios e provas de que há relação com autoridades públicas, autoridades das instituições brasileiras. Rony Lessa, no Supremo Tribunal Federal, que ao mesmo tempo também julga o mesmo caso, disse que, dentre outros objetivos, eles queriam atacar o pessoal. O deputado Chico Alencar já mencionou isso. Sem dúvida, eles atacaram. Assim, óbvio que eles atacaram profundamente. Mas isso não nos impede de... Claro, a dor não nos impede de seguir carregando também o nosso orgulho pelas nossas lutas, pelas nossas bandeiras, pela nossa dignidade e pelo legado de Marielle Franco. Quantas mulheres não se levantaram nos últimos 6 anos justamente para gritar com ainda mais força tudo aquilo que Marielle pôde defender ao longo de sua breve vida? Por isso que, por mais que queiram nos atacar, e nos atacaram, não tenho a menor dúvida de que a voz e a força de Marielle vai seguir presente aqui nesse parlamento. E o mandante do seu assassinato, não. Então, eu queria endossar o pedido da deputada Jaqueline Rocha pela cassação de Chiquinho Brazão. Queria endossar o pedido da sociedade brasileira para que se desmonte esses verdadeiros esquemas e esse verdadeiro crime que acontece das relações entre autoridades públicas, milícias, crime organizado, que tanta dor traz a tanta gente. Queria que todos aqueles que ao longo dos últimos anos difamaram, ofenderam, desrespeitaram e tentaram atacar a honra de Marielle Franco reflitam profundamente sobre o que fizeram. Não espero que peçam desculpas. Eu sei que podem nem sequer mudar de opinião, nem sequer se sensibilizam, porque a gente que é capaz de fazer coisa pior. Mas saibam que vai ter gente disposta a sempre ir adiante para que eles e o seu projeto de morte, de destruição e de desrespeito, sobretudo as mulheres e aos setores mais vulneráveis, seja definitivamente derrotado e que a gente, de fato, possa ter uma sociedade menos violenta, com mais respeito aos direitos humanos, que era o que a Marielle defendeu ao longo de sua vida. 15 votos favoráveis ao parecer da relatora, 1 voto contrário ao parecer da relatora e 1 abstenção. Declaro aprovado o parecer da relatora, deputada Jaque Rocha, no qual recomenda a perda do mandato do deputado Chiquinho Brazão. É justo. É muito justo. É justiça.